Bom dia, Poema. Mas tá fraco, hein? Bom dia, Poema. Quem tá feliz aí? Você tá feliz de estar aqui? Você poderia estar em qualquer outro lugar, como o Timido acabou de falar, mas você escolheu estar aqui, porque o ano não acabou ainda. Jesus tem alguma coisa para fazer aqui hoje. Quem acredita nisso? Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí, ora por ela, agradece a Deus por você estar aqui hoje. Agradece a Deus talvez por esse ano, por muitas vezes você ter conseguido aqui nesse ambiente adorar Jesus, se conectar com Jesus, se conectar ao corpo de Cristo. Faz essa oração de gratidão. O Luiz estava nos conduzindo aqui agora em gratidão. Agradeça por você ter uma família espiritual. Jesus, obrigado porque nós não caminhamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor nos presenteou, Pai, com uma família espiritual. O Senhor nos presenteou com pessoas que são muitas vezes um parapeito para falar a verdade no nosso coração. Muitas vezes pessoas que são inspiração para nós. Obrigado pelos nossos GCs que nos ativaram tanto esse ano, Jesus. Quantos milagres e sinais nós vimos nos GCs. Quanto alinhamento, quantas mesas. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela está falando com a gente, Senhor, nessa reta final aqui do ano, esse último culto. E nós queremos declarar, Pai, que o Senhor pode operar em nós, em meio à comunhão. O Senhor pode fazer novo, de novo. Pai, o Senhor pode renovar as nossas forças para esse tempo. Jesus, nós queremos colocar agora os nossos olhos no Senhor, Pai, e Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado em meio a essa comunhão, Pai. Jesus, obrigado porque a Tua palavra, ela tem fluído no nosso meio, tem nos transformado de dentro para fora, Pai, para que não sobre mais nada da gente, mas que seja o Senhor fazendo. Pai, nós oramos mais uma vez aqui, alinha o nosso coração com o Teu coração, como foi falado e profetizado agora, porque nós precisamos, Jesus. Pai, que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor já começou, Pai, em nós, e também faça através de nós, Pai. Senhor, nós declaramos que nesse ambiente o Teu Espírito tem liberdade para falar de uma forma personalizada com cada um aqui, que caia sobre nós espírito de sabedoria, revelação. Pai, se alguém chegou aqui muito agitado, Pai, ansioso, preocupado, porque 2026 está aí, e ele não sabe o que fazer, Pai, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga nessa manhã, Senhor, a calmaria que só o Teu Espírito pode trazer. Se alguém chegou aqui, Senhor, talvez indiferente, nem aí, nem preocupado, não importa o que vai acontecer, e por muitas vezes isso fala de uma doença emocional, não estou nem aí, que ele também seja curado pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor venha colocar no coração dele e dela uma expectativa naquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer, Jesus. Nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos, faz em nós a Tua vontade, Jesus. Cada família aqui, Pai, nós queremos abandonar tudo que não é a Tua vontade para fazer aquilo que está no Teu coração, Jesus. Por favor, Pai, guia-nos. O Senhor profetizou esse ano sobre nós. Tua palavra veio falando de um rio, que esse rio, Pai, ele flua em nós. Pai, que do nosso interior não flua ansiedade, preocupação, metas vazias que não Te agradam, mas que do nosso interior possam fluir rios de água viva que transformam os ambientes, Jesus, que transforma a nossa casa, que transforma o lugar que nós pisamos, Jesus. Nós os colocamos agora rendidos ao Senhor, Pai, porque queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Jesus, e fala um pouquinho mais ao nosso coração aqui, em nome de Jesus, amém. Tem alguém feliz aqui ainda? Tem alguém que pode celebrar Jesus e aplaudir o nome de Jesus, adorar o nome dEle? Aleluia, glória a Deus. Gente, estava uma adoração aqui muito gostosa, não estava? Sabe por quê? Porque a gratidão, quando a gente reconhece que não é por causa de nós, não é porque a gente é bom, não é porque a gente deu certo em 2025, mas até aqui, nesse ano de 2025, depois de tudo que nós vivemos aqui, na sua vida pessoal, ministerial, na igreja, no trabalho, eu tenho uma notícia para você, para te falar, que talvez a gente passe desapercebido nessa corrida de final de ano. Você quer saber?
Jesus esteve com você e está com você. Se tem uma coisa que faz diferença, é a consciência. Alguém repete assim comigo: consciência. Cara, às vezes é tanta correria que a gente não tem consciência da presença de Jesus. E tantas coisas que a gente viveu e está vivendo, que está ativando em nós a consciência da graça e da misericórdia de Deus. A consciência de que tem uma comunhão maravilhosa que está sendo gerada no nosso meio. A consciência de que o Senhor tem nos curado e nos livrado de nós mesmos. Sabe quem é potencial para trabalhar o plano de Deus? Quantos aqui tem plano de Deus para a sua vida e para a sua família? Quantos tem? Vai, deixa eu ver. Sabe quem é potencial para atrapalhar esse plano? Não é a pessoa que está do seu lado aí. Às vezes pode ser, mas não é. Sou eu, é você. Às vezes Deus fala uma coisa poderosa com você, maravilhosa, e você às vezes não só duvida, mas não faz, não pratica, não avança naquilo que Jesus falou. E eu não sei de você, mas como é bom você chegar no final do ano, domingão, último domingo do ano. O último domingo do ano, gente. E você reconhecer e falar: peraí, como é que foi esse ano? O que será que aconteceu? Será que deu certo? E conversando com Jesus, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, que eu quero que o Espírito de Deus, da mesma forma que tocou no meu coração e me ativou, possa ativar você. Existe uma fé que é liberada sobre nós, uma fé no lugar certo, que faz com que a gente ande naquilo que Deus quer, independente da circunstância. Independente da situação, essa fé é uma fé que fala. É uma fé que é vista na prática. Então quero que você abra comigo aí Números, do capítulo 13, por favor, abra sua Bíblia aí, ou liga ela. Números 13. A Bíblia vai dizer o seguinte no verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam aos israelitas um relatório negativo. Alguém que está animado fala assim: relatório negativo. Eles espalharam um relatório negativo do que viram acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos nós vimos que eles são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos. O que a gente parecia? O que eles pareciam? Gafanhotos. Nós olhando para eles, nós e a eles. Vai aí no capítulo 14, verso 6, por gentileza, vai aí. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Alguém fala assim comigo: excelente. Perdi aqui. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós, e dará a nós, Ele também nos fará entrar. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Quem pode dizer amém por essa palavra? Gente, essa palavra aqui, ela é muito poderosa, muito conhecida. Quantos de vocês já ouviu falar disso? Moisés enviando
os 10, ou melhor, os 12, e aqui você ouve os 12 espias, e aqui você ouve 2 relatórios. Primeiro relatório, um relatório negativo. Segundo relatório, um relatório positivo. Mas escuta isso, olha que interessante. É um ano, final do ano, você faz um relatório, você faz no mínimo uma reflexão. No mínimo você olha e fala assim: como é que foi 2025? No mínimo, se você tem coisas anotadas no seu bloco de notas, se você tem coisas que você escreveu, presta atenção, você olha e fala assim: puxa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui nem comecei, isso aqui não sei onde eu estava com a cabeça, isso aqui foi Deus que falou, aconteceu, foi confirmado, abençoou você e quem estava perto de você. Doideira isso. Você vê a mão de Deus sobre você, é a coisa mais especial que tem, é ou não é? Quem pode dizer amém? Mas tem uma coisa, irmãos, esse povo aqui não é qualquer povo. Só para te contextualizar, ficaram anos escravos, 400 anos de escravidão, e eles receberam uma palavra aí. Moisés os guiou saindo do Egito, eles viram milagres. O faraó não queria deixar eles ir embora, tiveram 10 pragas lá, eles viram os sinais de Deus. Viram ou não viram? Esse povo, eles viram o mar se abrir. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, só é ali que nasceu essa música aí, ó. Não tenha medo, se atrás vem Faraó. O hino da aleluia. Quem acredita nisso? A Leilane acredita, né? Glória a Deus. Cara, ali nasceu aquela música poderosa. Eles viram, gente. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Alguém já fez brincadeira de andar sobre as águas? Já fez essa brincadeirinha? Cara, o mar se abrir na sua frente. Depois de anos você vê Deus fazer. Quando Deus fala uma palavra e pede para você dar uma checada, uma reconhecida na terra da promessa. Pensa comigo, não eram quaisquer pessoas que estavam indo ver aquela terra. Não era qualquer povo. Gente, você está aqui hoje numa família espiritual, dá uma olhadinha nisso aqui, ó, olha para cá. Você não está em qualquer lugar. Deus plantou você aqui nessa casa porque Ele quer ativar as promessas dEle sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui? A questão não é só se você tem, a questão é se você tem fé para viver essas promessas. Cara, mas é tanta luta, é ou não é? É luta atrás de luta, é treta, é BO, é boleto. E vai virar o ano agora, mas os boletos de janeiro vão chegar, muda de endereço, eles vão achar você. Fala para quem está perto de vocês, eles vão te achar. Eles vão te encontrar. Talvez você está com um problemão e não tem uma mágica na virada do ano agora. Ai, mas vocês não fazem as viradas aqui na igreja, não tem como, a gente não entra o ano com o pé, né? Tem alguns irmãos que falam assim, né? Então eu vou pro Batubão. Falei pro Léo, eles podiam estar em qualquer lugar, no Batubão, né? Lotado, mas você está aqui. Fala para quem está perto, você fez a melhor escolha. Fala para quem está perto de você. Podia estar lá em Paris, em Londres, mas você veio aqui, para quê? Você veio aqui para quê? Você veio aqui talvez achando, é o último domingo, vou lá, porque não fui viajar, vou na igreja. Não, você veio aqui para dar uma espiada na terra de 2026 e para saber que Deus quer fazer algo novo e você precisa agir para acessar. Você precisa tomar uma atitude para acessar. Então, se você olha para esse ano, o desejo não é que você fique triste. O desejo é que você olhe e fale assim: Deus, obrigado, porque muitas coisas já aconteceram. Sabe, podia ter muita gratidão aqui quando você olha para Números 13, 31, olha aí. Eu fechei a Bíblia aqui, mas vou abrir aqui de novo. Esses homens não eram qualquer homens. Pensa no nosso apóstolo, o pastor Leandro. Nós vamos fazer um evento lá no Maracanã, um exemplo de todas as poemas reunidas. Estou dando um exemplo, tá, gente? Porque não cabe mais nenhum lugar, só cabe lá. E aí, poderoso que Deus está fazendo na família espiritual. Aí Deus pede para o Leandro escolher 12 e mandar os 12 lá. Você acha que o Leandro ia mandar qualquer um?
vou pegar os 12 mais ou menos para ver se o negócio dá certo. Não. Ele ia pegar os 12 que estavam ali alinhados, aparentemente tudo certo, tudo alinhado, discipulado na mesa, coração ligado, quebrantado, humilhado ali em Deus. Eles estavam indo para entrar na terra da promessa, que a promessa nem foi feita ali para eles, foi feita a Abraão. Quem lembra? Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar. Abraão veio obedecendo, eles vêm da linhagem de obediência. Irmãos, existe uma linhagem de obediência. Quando eu alinho o meu coração com o coração de Jesus, esse Salmos 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não é agrada-te do Senhor que Ele vai dar o que você quer. Nesse processo de agradar o Senhor e se tornar agradável a Ele, Ele transforma o seu coração. Agora o que você quer não é mais o que você queria. Quem consegue entender isso? É estranho, mas é poderoso, é sobrenatural. Agora o que brilhava para você não brilha mais. Agora esses caras aqui, a Bíblia fala que eles espiaram e eles olharam um povo que era mais forte. Eles olharam e viram que a terra era boa. Olha o relatório negativo aqui, ó. A terra era boa. Tudo que Deus falou que tinha lá mesmo, é isso mesmo. Só que eles olharam para eles e olharam para aquele povo e falaram assim, ó, só que não é para nós. Deus falou que você vai ter uma vida abundante, maravilhosa, transformada, um casamento restaurado, uma empresa próspera, vai viver bem, vai ter saúde emocional, mas fala, não, isso aí não é para mim, rapaz, isso aí é pro rapaz lá da igreja. É o pessoal que fala lá, prega lá na frente, esse pessoal é muito bom, não sabe de nada. Se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, se não for a presença de Jesus nos guiando, não dá para nós. Não dá para subir e compartilhar nada. Não dá para fazer nada daquilo que Deus pede, porque não é pela força, pelo tanto que a gente sabe, pelo tanto que a gente é experiente, pelo tanto que a Poema já tem de experiência, porque agora tem 18 anos. 18 anos. Mas Deus durante o ano, Ele fez a gente espiar a terra. A gente recebeu palavras proféticas que era como se a gente estivesse olhando o novo tempo. E parece um novo tempo grande demais. Sabe, foi muito poderoso esses dias. Eu não sei quem estava lá, mas agora a gente vai fazer uma pesquisa aqui. Queria que você me ajudasse nessa pesquisa, que está muito combinadinha aqui com o Léo. Quem foi na cantata de Natal aqui? Levanta a mão no especial de Natal. Sei que não foi, você errou, viu, gente? Se arrependa aí. Não, levanta a mão quem faz barulho, faz bastante barulho. Gente, foi bom demais. Eu tenho a impressão que Deus deixou a gente dar uma espiadinha no que Ele quer fazer através da nossa igreja de família espiritual na cidade de Taubaté. Quem pode dizer amém? Cara, foi muito poderoso, foi especial mesmo, que Jesus fez. Pessoas indo ver uma mensagem, não é qualquer mensagem. Sabe, com pouco tempo que foi organizado ali, que a gente entendeu no Senhor, que o Léo falou, vai cara, você acha que dá para falar com toda a equipe, que você... Então eu entendi isso aqui em Deus, eu falei, mano, vamos lá cara, vai dar certo, Jesus está falando. E Jesus foi abrindo as portas, e a gente pôde de alguma forma dar uma espiada na terra, e poder plantar no coração de várias pessoas a semente, de que o Natal não é uma data comemorativa, legalzinha, que a gente fica um tempo junto, e daqui a pouco a gente nunca mais se vê. Natal é o Cristo nascendo em cada um de nós, e transformando a nossa casa, a nossa realidade, a nossa cidade. Tem uma espiadinha. Quem sabe Deus quer que a gente faça aí uma virada no Joaquinzão, todo mundo junto. Quem vai? Quem sabe Deus quer fazer uma coisa que não dá pé pra gente. Quem disse que tem que dar pé pra você? Quem disse que tem que dar pé pra mim? Quem disse que tem que dar pé para aquilo que Deus está falando com a nossa liderança? Se Deus falou, se a visão é dele, a provisão também vem. Quer saber se deu certo no final? Foi Jesus que falou, Ele garante. Se não foi, cara, você está lascado. Muda logo, fica sensível à voz dele de novo. Volta enquanto dá tempo, né, Nais? Sabe por quê? Porque não tem a ver com a gente. Mas o que eles fizeram? Colocaram os olhos neles. A Bíblia fala que eles olharam, o que eles vinham, gente? O gigante está aqui, que eles estavam se achando? Quantas vezes você passou por esse ano achando que não vai, essa aqui não vai dar?
Cara, Deus acertou até aqui, ó. Agora isso aqui é muito. Essa síndrome de gafanhoto, de não é para mim, a gente não consegue, a gente não dá. Essa cidade, esse jeito, esse trânsito dessa cidade. Oremos pelo trânsito da nossa cidade. Quem diz amém? Isso é sério. Mas você vai para um caminho em que você começa a se colocar num lugar que Deus não pediu para você se colocar. Quem está entendendo? Deus não pediu para você olhar para você e dar um diagnóstico. Deus não pediu para você olhar para o problema, para o gigante e falar assim, ó, não sei não, hein, Deus. Ó, Deus está aqui. Só. Eu, se eu fosse o Senhor, não ia não. Deus não pediu diagnóstico para eles. Mas eles resolveram não só dar um diagnóstico. Esses 10 caras, repete comigo, 10 espias. Não, alguém que está animado, ajuda aí, gente, pregar, acaba mais rápido. Fala assim, 10 espias. 10 espias, tá vendo, gente? Esses 10 espalharam, verso 32, vê na sua Bíblia aí, não sei se está passando aqui também, mas olha, eles espalharam um relatório negativo. Estava escrito assim, ó, no relatório deles: a terra é boa, a missão foi feita lá, mas eles são grandes e tal. Vimos esses descendentes, os descendentes do gigante Enaque, diante deles a gente parecia bem pequeno. Aí ainda no capítulo 4, verso 1, começa a vir, depois que eles espalharam essa voz, o pensamento que às vezes vem sobre nós: quem dera a gente tivesse ficado no Egito ou no deserto. Quem dera. Quem dera a gente pudesse ter ficado lá. E olha que doido. Viram os milagres, viram a música que a gente cantou agora aqui, mas a mentalidade deles não tinha mudado. Presta atenção nisso, querido. Você pode passar por mais um ano e falar, legal, que bom, passou rápido, hein? Ixi, parece que foi ontem que a gente estava. Feliz ano novo, feliz 2025. Mas você pode parar, colocar o seu coração aqui nessa manhã e falar, Deus, som do meu coração. Deus, som do meu coração, porque muitas coisas o Senhor está me deixando ver. Muitas coisas eu estou vivendo, muitas coisas o Senhor, você começa a falar com Ele, Ele traz um arrependimento no seu coração. Queridos, a Bíblia fala, Salmo 139, vai dizer que os nossos caminhos já estão escritos no Senhor. Ele tem um plano para nós. Quantas vezes a gente, na correria, na vontade de resolver, a gente pega um caminho que não foi o que Deus planejou para nós? Quem está aqui ainda? A gente vai para uma linha e fala, Deus, assina aqui. Deus fala, não vou assinar. Ou o contrário, Deus fala para a gente fazer como eles aqui. O que aconteceu com eles? Deus falou, vocês vão entrar na terra. Moisés teve uma grande ideia, falou, vamos lá reconhecer, pegou os 12 melhores. E aí, o que aconteceu? 10 voltaram com esse relatório, irmãos. A voz do povo é a voz de Deus? Mas está na Bíblia? Não está na Bíblia esse ditado, todo mundo está falando, então vai dar certo. Mas aqueles 10, como maioria, trouxeram essa notícia muito ruim. Mas tem os 2. Quem são os 2? Isso, fala assim, Josué e Caleb. Esses 2 vieram com relatórios, eles não vieram com um relatório negacionista. Não adianta você negar que esse ano foi fácil. Não, esse ano, nem passei por nenhum problema, nem senti, foi fácil. 2026 vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Não negue os desafios. Eles não negaram, falaram assim, a terra é boa, tem gigante, tem mesmo, está cheio de gigante. Mas a verdade é uma só: vamos subir e vamos tomar essa terra, porque Deus falou que ia fazer. Quem pode dizer amém? Eles não estão olhando para eles não negaram que não tinha gigante. Eu não vi gigante nenhum, não tinha gigante. Mas querido, não tem a ver com o que você consegue fazer. Os olhos deles estavam, do relatório negativo, estava nele e no gigante. Os olhos de Josué e Caleb estavam no lugar certo. Eles estavam olhando para a palavra de Deus, para aquilo que Deus falou. Gente, a Bíblia, ela é maravilhosa. Por muitas vezes você vai ficar no que está escrito, no que Jesus falou. Ele falou lá em Salmo 128 que vai te dar uma família próspera se você obedecer, se você se entregar. Esses dias eu fiz um casamento muito especial, foi muito especial.
Vários pastores aqui fazem vários casamentos também. E tem uma hora que é muito importante, que é a hora dos votos. E a gente sempre fica ali e tal. E aí eu tinha desafiado, porque eu falei assim, cara, quero ver os votos. Não, vou fazer os votos. E o cara tava meio assim, sabe quando o cara tá grandão assim? Não, vou fazer os votos, pastor, tal. Eu falei, não, esses votos, tal. Eu falei, meu Deus, cara, sei não. Aí passei agora a hora dos votos. Aí ele pegou. Aí ele começou. Quem diria que um motoboy, entregando uma pizza para uma garota, fez uma oração que ia casar com essa mulher, e hoje eu tô aqui casando com você. Eu falei, ô louco, meu. O casamento parou assim, todo mundo olhou pro cara assim. Aí ele começou, eu falei, meu Deus, o cara já deu uma abertura ali, né? Aí ele começou a contar a história deles. Daqui a pouco ele entrou, começou a falar, eu quero te dizer mais. Você é promessa de Deus na minha vida, porque através da sua vida eu conheci o verdadeiro Deus. Cara, o cara começou, os votos dele, ele começou a pregar no casamento. Eu falei, meu, demorou, esse cara tá voando. Foi um mover de Deus assim, cara. Foi maravilhoso. No final aí ele começou a chorar, a menina também, eu também. Chorei. Aí eles começaram uma música lá, ô timidão. Eu não conhecia a música, não conhecia. E tava muito mover de Deus, mano. Eu falei, comecei aqui, ó. Saber, eu conheço, mas eu vou adorar Jesus, eu não tô nem aí. E tava, os anjos cantam o nosso amor. Eu, cara, que musicão, velho, que louvorzão. Eu aqui, ó. Falei, é isso, os anjos cantam. Eu falei, meu Deus, aleluia. Cara, aí eu fui embora, entrei no carro. Quando eu coloquei no carro, rapaz, Jorge e Mateus quebrando tudo, né? Falei, os caras, o cara passou muito louco, é eclético, né? Tipo, acabou de lembrar uma palavra profética e tava dançando. Eu não conhecia mesmo. Você conhece? Quem conhece esse louvor? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Cara, mas sabe esse casal, esse menino? Cara, eles foram libertos. Ele estava contando testemunho. Jesus transformou a vida deles. Transformou. Cara, era um usuário de droga, tinha rolê errado, tinha um monte de coisa. Cara, Deus transformou. Depois, o relato dele foi Deus que me deu. Deus me deixou enxergar. Deus cumpriu uma promessa. Isso é muito poderoso. Quando a gente reconhece que foi Deus que fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até esse relatório positivo do Josué e do Caleb, foi Deus operando dentro deles. Eles não têm mérito, mas tem uma coisa, grava isso. Vai entrar 2026. Tenha coragem para obedecer. E não se diminua. Muitas pessoas acham que a humildade, o cara não é humilde. Falou. Humildade não é você ficar falando mais de si. Ou melhor, menos de si. É você falar menos em si. Mas você não vê Jesus se diminuindo em nenhum momento. Ele ama as pessoas. Ele atende a todos. Nos momentos que ele está ali derramando cura, orando, pregando a palavra. Uma muvuca, aquela loucura. Jesus está ali, faz o que ele tinha que fazer. Mas por vezes alguém pensou assim, Jesus está falando que é Deus. Jesus não falou não. Ele falou assim, eu vim para vocês terem vida, e vida em abundância. Como assim? Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou, discípulos, ele está falando lá em João 14, se eu não tiver com a minha memória ruim aqui. Eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador. Ele vai ensinar vocês. Para pensar que aqui o Espírito de Deus, olha só, Números 3 nem tinha sido enviado. Mas Deus se manifestava. Então ali ele se manifesta com coragem. Fala para quem está perto de vocês, vai precisar em 2026. Fala assim para ele, tenha coragem, vai. Não tem a ver com... De verdade, irmão. Tem uma coisa que você tem que ter. Josué ouve isso depois. Ele ouve de novo isso. Quando Moisés morre e Josué vai assumir, o que ele ouve de novo? Seja forte e corajoso. Irmão, você tem que ter coragem para obedecer o que Deus falou para você. Você tem que ter coragem para permanecer na palavra. Você tem que ter coragem para reconhecer, Deus, não estou no caminho que é o seu caminho, então me coloca no seu caminho, por favor, eu preciso. É melhor se arrepender logo, irmão, quebrantar logo, é a melhor coisa. É a melhor coisa a gente voltar para o que Deus tem. É a melhor coisa nesse dia 28 de dezembro a gente falar, Deus, então me alinha mesmo, vai alinha o meu casamento, alinha minha vida.
Alinha minhas emoções. Gente, tem gente preocupado com como é que vai ser. Quem que vai ganhar a Copa do Mundo? Será que o Neymar vai para a Copa do Mundo, rapaz? E aí, né? E política, rapaz? Quem que vai ganhar política o ano que vem vai ser terrível. Irmãos, eu já sei que vai ter a Copa do Mundo. Todo mundo já sabe, vai ter Copa do Mundo, vai ter as eleições. Mas a nossa confiança não está em carro, em cavalo. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Não tem a ver com dar um diagnóstico para 2026. Esse ano você já viu? Quantos dias tem? Vai ter muita folga, hein? Ixi, vamos folgar. Quem quer folgar, já falei, armou nós. Quem é empreendedor, né? Está empreendendo. Essa igreja está cheia de gente que está aqui empreendendo, trabalhando, fazendo Jesus feliz aí, obedecendo, amém? Quem pode dizer amém? Cheio de pessoas em obediência a Jesus, amém, é isso mesmo. Mas, não vamos falar que não vai ser difícil, mas não é isso que nos define. Só que tem mais um ponto aqui. Volta aí para Números 13. Esses 10 espias traz um relatório negativo. E esses dois, Josué e Caleb, traz um relatório positivo, de fé. Alguém repete isso comigo, relatório de fé. Às vezes você vai fazer alguma coisa que a pessoa fala, você é maluco, que coisa isso, que proposta, né? Em descer, não é nessa, é proposta de fé. Você ouviu Jesus, você vai fazer uma coisa. Jesus vai falar uma coisa para você muito gigantesca que você tem que fazer. Você ouviu Jesus, alguém vai falar, você é maluco, não vai dar certo. Foi Jesus que falou? Ele confirmou na palavra dele? Está de acordo com os princípios? Se você obedecer, irmão, você vai experimentar a coisa mais poderosa. É ter a paz de Jesus. Sabe o que é a paz de Deus? É você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Vem uma paz sobre a sua vida que não tem explicação. O dinheiro não pode pagar, ninguém pode tirar de você, porque é a presença de Deus reinando na sua vida. É a presença de Deus reinando na sua casa, na educação dos seus filhos. É a presença de Deus reinando na sua empresa, com seus funcionários, cuidando dos seus funcionários através de você. Imagina se é alguém que o pessoal olha para você e fala assim, é homem de Deus, hein? Mulher de Deus. Nem conheço tanto, mas tem um negócio que eu sinto, que um negócio que é meio diferente quando a pessoa está perto. Ele não sabe o que é, uma energia. Essa pessoa tem uma energia. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? A gente estava num ambiente pós-culto aqui, saindo. Aí a gente tinha falado naquele dia sobre gratidão. Aí eu tenho um testemunho aqui, mas foi mais um testemunho. Eu falei, gente, eu estou fazendo um treino agora, estou treinando crossfit. Todo dia eu penso em desistir nesse treino. É difícil para mim, cara. Eu tô com 40 já, velho, vou lá e tal. Ainda bem que o joelho tá bom, do timido tá ruim, meu joelho tá bom. Pegou essa aí, né? O timidão aposentou a chuteira já, não joga mais bola, não, mas tá lá. Mas aí eu falei, cara, mas eu falei só para contei o testemunho aqui. Falei, mas eu tô lá, tô perseverando, tô indo pela fé. Gente, fui sair aqui e tal, fui para um outro ambiente ali. Antes de chegar ali no Poeminhas, um cara me abordou, e aí, cara? Brother lá que treina no grupo lá, um dia ele treinou junto com a gente. Aí trocou uma ideia comigo, o cara veio no culto, falou, que legal que você tá vindo aí, cara, quanto tempo você tá aí? Ele falou, não, foi minha primeira vez hoje. Eu falei, puxa, velho. Falei, vem semana que vem aí, vai ter outra pessoa melhor pregando, cara. Aí ele deu risada e falou assim, é nada, cara. Você brincou o negócio do crossfit lá e parece que eu tava até meio aéreo e caí aqui dentro. Eu falei, sério? Sério, cara, você não sabe. Aí ele falou, aparecia crente velho já. Ele falou assim, não, cara, eu recebi um negócio que acho que aconteceu alguma coisa, que eu precisava de uma resposta, eu não sei como, mas eu acho que você estava falando algumas histórias lá comigo. Sabe o que é isso? É a graça e a misericórdia de Deus alcançando alguém no meio de uma multidão. O cara saiu com uma resposta, ele veio pela primeira vez. Mas eu falei para ele, mesmo assim, você volta a semana que vem. E tem gente bem melhor. Mas sabe o que é isso, querido? Quando nós entendemos o que Deus está fazendo, qual era a diferença dos 10 espias e do Josué e do Caleb? Fala para mim aí. Qual era a diferença dos 10 espias de Josué e Caleb? Oi? A fé que eles expressavam. A fé que fala é uma fé que tem atitude. Alguém repete isso comigo. A fé que fala é uma fé que tem atitude. O resto é conversinha, irmão. Você acredita mesmo que Deus está fazendo?
Ah, então tá bom, Deus falou para você mudar de cidade. Ele falou, confirmou na palavra, confirmou tudo. Você fala, cara, é legal, isso é meio que bom que... Podia ter acontecido com o pessoal do 18º aqui, vai acontecer justo com a gente aqui do nosso prédio. Não, você começa a questionar o que Deus está falando. Deus pede para você abrir uma empresa, como foi profetizado e falado aqui. Você fala, não vou, rapaz, dá trabalho, tem que pagar funcionário. Você viu no Brasil como é que está o imposto? Já faz tempo, seu irmão. Você viu Taubaté? Sabia que tem gente que fala mal, Taubaté é terrível, Taubaté não sei o que lá, Taubaté tem buraco, Taubaté é rua, Taubaté é o trânsito, tudo bem. Taubaté não sei o que lá, Taubaté. Você sabia que tem gente prosperando aqui em Taubaté? Eu estou falando com vários aqui, quem pode dizer amém? E se você não está prosperando ainda, você não prospera, não transforma o lugar que você fica reclamando dele. Eles aqui falavam de uma fé, mas na hora do vamos ver mesmo, nós não vamos. Josué e Caleb falaram que isso, sabe por quê? Porque tudo que você foca expande. Se é um problema que você vai focar, vai ficar maior ainda. Tudo que você coloca os seus olhos, irmão, expande. E sabe de uma coisa? Se você quer exagerar alguma coisa, exagera em amar a Deus acima de todas as coisas e a vontade dele, e as pessoas estão perto de você. Seja um retardado para obedecer Jesus em tudo. Quem pode dizer amém? Você quer exagerar? Eles exageraram, sabe no que, Israel? Eles exageraram em falar assim, não vai dar. Se tem uma coisa que você pode refletir aqui talvez em 2025 você vai olhar uma lista de coisas que você fez, não deu e não vai dar. Deus pediu para você dar diagnóstico? Deus não pediu, gente. A gente brincou agora aqui, eu e o Léo zoamos. Mas cara, Jesus uma vez falou comigo, a palavra que eu pregava me pregou. Cara, e assim, às vezes você quer dar uma opinião no que Deus está fazendo. Deus, eu acho que... Vem cá, Deus. Você marca uma reunião com Deus e fala, Deus, você está indo bem. O Senhor criou os céus e a terra, o Senhor é maravilhoso. O Senhor amou o mundo, o Senhor amou o mundo de tal maneira. Você começa a pregar para Deus. Mas, humildemente falando, eu acho que o Senhor devia fazer isso aqui. Irmão, de verdade, não sou eu que sei os planos que eu tenho sobre mim. Ei, olha aqui, não é você que sabe os planos. Ah, não, eu sei, 2026 está aqui, ó. Deixa comigo. A Bíblia fala que Ele falando, eu é que sei os planos que tenho sobre vocês. Planos de paz, plano de fazer vocês prosperarem. Mas só prospera quem recebe o Cristo, recebe uma nova mentalidade, tem uma identidade transformada. Sabe qual a diferença deles aqui? Quem está comigo ainda diz amém. Nesse relatório aqui, a identidade deles ainda era de escravidão. Não dá para nós. A gente não nasceu para isso aqui não. É muita coisa. Desse outro lado aqui, eles estavam rendidos a uma vontade. Eles estavam querendo ver o que ainda não tinham visto. A fé que fala vai fazer o seu 2026 ser diferente. Não é a virada do ano, irmão. Eu não sei onde você vai passar a virada não. Tomara que seja num lugar maravilhoso. Cuidado que o Batuba está lotado. Mas que seja um lugar incrível, poderoso, maravilhoso. Em família, em alguma... Não interessa, mas que lá esteja a presença de Jesus virando o ano com cada um de vocês. E você falando assim, Deus, esse ano quero que seja realmente um novo ano. E essa virada não precisa acontecer no dia 31, de 25 para 26. Essa virada acontece quando você decide obedecer à vontade de Deus sem reservas. Não é uma data específica, vai ter que ser, vai ter uma magia. Tem uma coisa... Não tem, gente. Não tem. O que tem é uma presença que transforma a gente. Se hoje a gente ouvir a voz de Jesus, a Bíblia fala, se hoje você ouvir a minha voz, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, sabe? Tem uma coisa que acontece aqui, que talvez aconteça o ano todo com a gente. Deus falou com você esse ano de 2025, seja verdadeiro, no meio, assim, Deus falou alguma coisa com você esse ano de 2025? Não seja tóxico, as palavras importam. Ah não, não existe palavra neutra no mundo espiritual. A Bíblia fala que o poder da língua e da morte estão
O poder da vida e da morte estão na língua, na palavra. Às vezes você vai... Deus falou uma coisa incrível, poderosa. Deus falou que você vai engravidar, mas você não pode engravidar. Eu nunca vou engravidar. Será que isso? Será que aquilo? Será? Eu estava ministrando uma palavra muito, muito simples, mas com um significado muito poderoso. Eu quero um culto bem evangelístico, a gente falando sobre o amor de Deus, o poder de Deus. E aí no meio desse culto, Jesus colocou uma palavra no meu coração. E quando ele colocou essa palavra, eu não entendi direito, mas eu falei assim, por muitas vezes você está buscando essa bênção, você está fazendo dessa bênção, esse seu alvo de vida, virou seu alvo de vida. Isso virou seu alvo de vida. Para de buscar isso e busca o amor do Pai. Busca a presença do Pai. Irmãos, foi só isso. Terminou um culto. Aí o casal estava contando esse testemunho para mim, ele foi embora, orou com a esposa e falou assim: olha, anos a gente está tentando ter filho, por anos. E o negócio é comigo, eu quero muito. E aliás, hoje eu fui exposto nesse culto aqui, o rapaz lá que pregou nem me conhece, o cara estava indo na igreja. E eu entendi. Eu estou amando esse filho mais do que qualquer coisa, eu quero ele mais do que tudo. E eu me arrependi, caí em prantos nesse culto, comecei a chorar. Falei: Deus, eu quero é você, eu quero é o seu amor, eu quero tudo que tinha de palavra plantado no coração dele ali, que ele tinha, da vida dele. Ele começou a orar, quebrantou. E pasmem vocês, Jesus ouviu a oração de um coração quebrantado e contrito. Alguns meses depois ele voltou. Aí ele veio falar, trocou uma ideia com a gente, conversou comigo, falou: preciso falar uma coisa para você. Eu falei: pode falar, cara. Falou: você lembra de um dia tal? E eu lembrava vagamente, falei: pô, foi um dia e tal assim, foi específico, um dia muito evangelístico, né? Ele falou: foi. Mas eu vim aqui, tu viu há pouco tempo, mas olha só que doido. A gente foi curado. Eu falei: glória a Deus, cara, vamos celebrar. Aí ele pôs a mão na barriguinha da esposa dele assim, ó. Eu falei: como assim, irmão? Ele falou assim: cara, eu não podia ter filho. E eu queria o filho mais do que tudo. Gastei dinheiro, gastei um monte de coisa, mas não deu certo. O dia que eu entreguei para Jesus a minha vida de verdade, eu queria o filho ainda, mas meu coração não estava no filho. Jesus deu um filho para nós. Aí eu falei: cara, aí eu fiquei emocionado, falei: mano, glória a Deus. Ele falou: anos, cara, anos, mas agora a gente está aqui. Aí esses dias eu encontrei ele aqui na igreja, dei o abraço dele, a filhinha dele, e aí já fez outra filhinha já, deu tão certo que ele já fez mais uma. Eu falei: rapaz, tá tudo certo. Ele falou assim: não, agora nós vamos embora. Tá com duas já, velho. Tem mais parada não, sabe por quê? Porque se Deus falou, o seu coração está no lugar certo, Ele quer fazer, então a fé que fala só age, só faz a sua parte. A fé não tem a ver com força, fazer esforço. A fé tem a ver com entrega. A fé tem a ver com rendição. Nós cantamos aqui: em resposta a Ti. Em resposta vale o que, gente? Vale uma ação. Vou sair fazendo as coisas, vou sair dando um jeito, não, me render a Ti em adoração. Quantas vezes os nossos planos do papel é plano para fazer acontecer. A gente é o marketing, a gente é a estratégia, a gente é a venda, a gente é tudo, a gente arrebenta. E Deus está falando: filho, deixa só eu fazer. Se rende logo, filha. Deixa eu tomar as rédeas desse casamento aí e fazer o que eu quero fazer há anos. Mas você tem já uma coisa assinada já aí, tudo pronto? Deixa eu tomar a rédea dessa parte emocional. Deixa eu tomar a rédea dessas finanças aí, vai. Não, Deus, mas está tudo certo, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação. Mas Deus não pediu a nossa opinião. Nossa, eu abri tanto de janela, agora eu lembrei o que eu ia falar de opinião. Jesus estava me lembrando quando eu estava preparando essa reflexão com vocês, de uma época que nós liderávamos uma igreja que chamava Doxa, que significa opinião de Deus. Eu quis dar uma opinião para Deus. E Deus falou para mim: esse cara, legal a sua ideia, mas não. Você faz parte. Eu nunca vou esquecer essa palavra que eu recebi no meu coração e marcou muito. Marcou a minha esposa, marcou demais a nossa vida. Jesus virou para nós assim e disse: vocês fazem parte da igreja do remanescente. Eu quero fazer de vocês uma família espiritual genuína.
Não adianta fazer força com a palavra de Deus. Mas quando você se rende e deixa o Espírito de Deus te transformar, a opinião dele prevalece. Se prepare para experimentar a presença de Deus todos os dias na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, aonde você estiver. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus te persegue. Quando você quer agradar a Jesus, Ele vai te moer. Vou dar uma notícia para você também. Ele vai te quebrar, Ele vai te amassar, até que não sobre mais as opiniões. Tem uma boa ideia, Léo. Você não fez esse ano ainda, rapaz. Tem uma ótima ideia. E às vezes uma ótima ideia é um bom plano, né? Sem ouvir Jesus. É uma ótima ideia humana. Cara, a gente brinca sobre o Joaquinzão, brincamos aqui. Mas se vem uma rema e uma palavra de Deus para nós e não dá pé para nós, mas foi Jesus que falou, você pode ter certeza que o Lê, a Érica, o Léo, o presbitério e tal, nós vamos radicalmente obedecer o que Jesus falou. Você só precisa de uma palavra, uma confirmação de Deus. Quem pode dizer amém? Por último, amigo e amiga que está aqui, escuta essa. E a gente vai orar por você, a banda pode subir aqui. Dependa de Deus e não na força do seu braço nesse novo ano. Você precisa ter coragem, não se diminuir. Você precisa sim falar as palavras certas, focar no lugar certo, focar naquilo que Deus falou. Mas escute isso: dependa de Deus e não do que você pode fazer. Ô gente, verso 8 de Números 4. Se o Senhor se agradar de nós. Alguém fala assim comigo: se o Senhor se agradar de nós. Vamos lá? Já parou para pensar se Deus se agradar de você? Essa palavra que foi liberada agora há pouco aqui é poderoso demais. Salmos 37:4. Já parou para pensar se Deus ele dá uma olhadinha para Poema e ele fala assim para a nossa igreja: puxa vida, esse pessoal, mais do que os dons do Espírito, eles estão vivendo pelo fruto do Espírito. Sabe qual é a diferença do dom e do Espírito? O dom, talvez você veja alguma coisa de dom fluindo aqui, exatamente na adoração, ofertório, a palavra, você vê os dons do Espírito. Mas o fruto não é externo, o fruto do Espírito é em mim. Quanto do fruto do Espírito, nessa caminhada de obediência com Jesus 2025, já aconteceu em você? Já parou para pensar nessa meta? Eu quero que nesse novo ano os frutos do Espírito se manifestem em mim. Que a alegria, que a mansidão, que é o domínio próprio, que a bondade. Cara, esse ano, como eu pedi para Jesus me dar domínio próprio, algumas coisas que o Senhor liberou para a gente fazer, e eu fui fazendo na direção de Jesus. Em alguns momentos a minha esposa falava assim: amor, como é que foi esse negócio aqui? Eu falei: foi Jesus que falou, então tá mais fácil pra gente, ele já deu a direção. Gente, parece que flui assim, ó. Você vai fazer a vontade de Deus, Deus vai conectando pessoas que você nem imagina, é ou não é? Quem pode dizer amém? Ah, eu quero ser bem sucedido na área financeira. É mesmo? Então Deus vai te dar um bilhete premiado. Quanto que tá mega? 8 bi. Não é porque eu joguei não, gente, eu peguei informação para pregar antes. 8 bi, né? É? Ninguém fala era. Ô Turquinho, fala aí, cara. Meu, Deus vai dar trabalho para você. Deus vai te dar conexões. Deus pode fazer alguém te dar uma grande semente. Amém? Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Ah, eu quero fazer uma maratona agora em 2026. Léo Barreto vai fazer uma maratona. 5K, 10K, 21, depois 42. Né, Dani? O Dani também é da Leilane. Ah, Deus vai te dar uma medalha. Tem a medalha esperando você no final do culto, Diogão. Deus vai te dar um tênis. Você vai ter que treinar. Você vai ter que provavelmente ser acompanhado. Quer correr uma maratona sem se contundir? E nem quer dizer que não vai se contundir. Eu quero ser alguém sábio. Quem quer ser sábio, cheio do Espírito Santo aqui de verdade? Diga amém aí. Quer ser de verdade? Provavelmente Deus vai te dar problema. Quem quer ainda? Amém.
Sabe por quê? Em meio a isso, Deus transforma a nossa vida e Ele começa a dar sabedoria para você resolver coisas difíceis. Jesus foi assim. B.O., problema terrível, aquela mulher veio, o que ela fez? Ela pegaram a mulher, mas não pegaram o cara. Estava em adultério, Jesus, agora acabamos com o ministério de Jesus. Jesus com muita sabedoria, abaixa. Quem não tem pecado, manda a primeira pedrinha aí. Sobrou alguém? Sobrou a mulher com Jesus. Ele falou assim: alguém te condenou? Também não te condeno, vá. Não faz isso de novo não. Talvez Deus está falando com a gente aqui hoje, ó, ei, esse culto de 28 de dezembro aqui de 2025, tem coisa que não deu certo. Hoje Ele traz o arrependimento para o nosso coração, mas sabe o que Ele faz? Eu te dou um novo tempo, vai, não faz isso de novo não, faz do meu jeito. Deixa eu ler uns nomes para você aqui. Quem está feliz ainda? Fique em pé onde você está aí, por favor. Eu vou falar alguns nomes para você aqui. Quem está aqui comigo diz amém ainda aí. Você vai falar o que essa pessoa fez e realizou pela fé. Quem entendeu o que eu falei? Eu vou falar o nome de umas pessoas e você vai falar o que essa pessoa fez pela fé, amém? Amém? Safate, Igal, Gadiel, Nabi, um nome bom pro filho aí, hein? Nabi, não conhece? Nabi. Samua. Sabe por que você não conhece? Porque esse é o nome dos 10 espias. E normalmente você não conhece pessoas que não andam pela fé em obediência a Deus na Bíblia. Josué, Caleb, oi? Moisés, Davi, Paulo, Pedro. E o nome que está acima de todo nome, Jesus. Mesmo sendo Deus, se humilhou, não levou em conta ser igual a Deus, mas se humilhou, se entregou, não deu um relatório para Deus, mas na hora que o negócio ficou feio para ele, ele disse: Pai, me livra disso aqui, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Você quer alguém que nos ensinou obediência e teve coragem? Jesus. A obediência, a coragem, a força que você precisa não está numa denominação, numa placa, está numa pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Se você em 2026 quer viver algo fresco, novo, não tem a ver com a fé que faz força para ser melhor, tem a ver com uma fé que se rende e se entrega ao Senhor dos Senhores. Feche seus olhos onde você está aí. Se você puder, adore a Jesus. Se renda ao Senhor. Se essa palavra falou com você, responda ao Senhor. Nós precisamos de você, Jesus. Grava a eternidade em mim, Jesus.